Já começamos com informações lá da capital federal. Vamos falar sobre CPI do Master, porque pedidos para abertura da comissão para essa investigação não param de chegar no Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, falou sobre esse assunto, já destacou: essa pauta não é prioridade na Câmara. Vamos falar com Pedro Moreira, está lá em Brasília, vai trazer mais informações para a gente. Pedro, já aqui em destaque em tela conosco, e estivemos juntos aí nesse fim de semana. Pedro Moreira acompanhou a agenda de Hugo Motta no domingo. Hugo Motta que participou de uma corrida de rua em homenagem aos 200 anos da Câmara dos Deputados e foi questionado pelo Pedro, inclusive, sobre esse assunto, instalação da CPI do Banco Master. O que ele traz aí de respostas com relação a isso, hein, Pedro? Oi, Carol, bom dia para você, ótima segunda-feira para quem está com a gente. Olha, o Hugo Motta não quis responder, não quis elaborar muito na resposta quando eu perguntei a ele, né, se os novos fatos que fizeram os parlamentares apresentarem novos pedidos de abertura de CPI no Congresso, né, mas os fatos recentes, principalmente a divulgação dos diálogos entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Worcaro sobre o financiamento do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, se isso teria a capacidade de sensibilizar os presidentes da Câmara e do Senado para esses novos pedidos que vêm sendo apresentados, né? E aí o presidente foi muito resumido na resposta dele, disse que vai se guiar pelo que diz o regimento da casa e não elaborou mais. Eu até perguntei, né, mas o que isso significaria exatamente, né, presidente? Ele, não, a presidência vai seguir o regimento para decidir sobre isso. E aí ele continuou, né, na pauta dele ali, que era a entrega de troféus de uma corrida de rua que a Câmara realizou aqui em Brasília nesse domingo, em celebração aos 200 anos da casa. Inclusive o Hugo Motta correu, né, Carol? Fez ali o percurso de 5 quilômetros, gastou mais ou menos um pouco mais de 30 minutos, 32 minutos para fazer esse percurso. E aí, ao longo do evento, a gente ia abordando o presidente da Câmara e tentando tirar dele, né, algumas respostas sobre as pautas mais prementes do Congresso Nacional. E aí, quando ele se afastou, até uma assessora veio falar comigo, sabe, Carol? Falou assim, não, ele quer dizer, quando ele fala que quer seguir o regimento, é que há outros pedidos na frente. Eu falei assim, não, a gente sabe, né, o presidente da Câmara vem dando essa resposta, né, há um tempo já, desde que esses pedidos começaram a chegar no Congresso Nacional, porque nem Hugo Motta, nem Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, demonstraram em nenhum momento, né, ao longo de toda essa crise do Master, boa vontade, iniciativa ou interesse em abrir uma CPI específica para investigar as supostas fraudes do banco de Daniel Worcaro. Essa pergunta, né, Carol, veio porque recentemente 2 novos pedidos de CPMI foram protocolados, né, comissões parlamentares mistas de inquérito, que são formadas por deputados e por senadores. Uma das iniciativas vem do Senado, é o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, que vem coletando assinaturas para esse novo pedido de abertura de investigação, e outra iniciativa vem da Câmara, é encabeçada pelo deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, vice-líder do governo na Câmara. Ambos tentam sensibilizar os colegas para apoiarem um requerimento de abertura de CPMI. Se fosse uma CPMI, dependeria do aval do senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, que também já disse, né, Carol, algumas vezes que é até contrário à abertura de uma CPI dessas em ano eleitoral. Ele acha que o calendário eleitoral prejudicaria os trabalhos, as coisas se confundiriam, né, e acabaria virando ali um palanque político. E ao observar as 2 últimas CPIs que funcionaram no Congresso, né, Carol, o ambiente realmente não é muito animador, né? A gente teve a CPMI do INSS, que terminou os trabalhos sem conseguir aprovar um relatório, né, sem conseguir concluir efetivamente os trabalhos e dar encaminhamento. E logo depois tivemos o encerramento da CPI do crime organizado no Senado, cujo relatório também foi bastante criticado. Acabou sendo aprovada ali uma versão alternativa, né, porque o relatório do relator, senador Alessandro Vieira, depois de investigar o crime organizado no país, pediu indiciamento apenas de 2 ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. Então a gente viu nas 2 ocasiões os colegiados mais sendo usados para palanque político, né, oposição tentando emplacar denúncias contra a base governista e vice-versa, a base governista tentando emplacar
denúncias contra integrantes da oposição e ambos os lados tentando blindar os seus principais nomes de investigações ou de polêmicas nesses colegiados. Então, os presidentes das duas casas parecem não ter se animado muito com o que aconteceu nas últimas duas CPIs no Congresso e vem repetindo essa postura deles mesmo com esses novos pedidos aparecendo. Eu falei desses dois pedidos, um na Câmara e um no Senado, que ainda estão em coleta de assinaturas, e eles se somam a outros 5 requerimentos que já conseguiram o número de apoiamentos necessários, já foram protocolados e aguardam serem despachados nas mesas dos presidentes da Câmara e do Senado. Sobre essa declaração, Carol, de Hugo Mota desse domingo, em que ele disse que vai seguir o regimento da casa, para tomar essa decisão, ou seja, teria que abrir outras CPIs que estão na frente, na fila, antes de abrir a do Master. O senador Carlos Viana, que é um dos que colhe assinaturas para um novo requerimento, ele se manifestou nas redes sociais. Ele disse que no Brasil o tratamento regimental virou sinônimo de gaveta. E aí critica o presidente Hugo Mota por ter dado essa declaração e por não apoiar um pedido de investigação. A parlamentares, Carol, também vem recorrendo ao Supremo, O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio, que é o que recolhe assinaturas do requerimento atual na Câmara, ele recorreu ao Supremo na sexta-feira com um mandado de segurança, pedindo que o Supremo obrigue o Congresso Nacional a instalar uma CPMI, mas também por parte do Supremo, a gente não vê muito ânimo dos ministros para se meterem nessa questão. Outros pedidos desse tipo já foram apresentados recentemente e foram ou negados ou aguardam análise. Em março, o ministro do Supremo, Cristiano Zanin, negou um pedido do deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB aqui do Distrito Federal, semelhante, para obrigar o Congresso a abrir uma CPI. E também em março, um outro pedido, esse encabeçado pela oposição, ainda aguarda lá, foi protocolado, e está no gabinete do ministro Nunes Marques e não teve nenhum andamento. Os ministros tiveram que se debruçar sobre um pedido similar, que era aquele de prorrogação dos funcionamentos da CPMI do INSS. E aí a gente até teve primeiro uma decisão individual do ministro André Mendonça autorizando a CPMI a prorrogar os trabalhos, mas depois em plenário, por 8-2, os ministros do Supremo entenderam que a prorrogação não era obrigatória, que o presidente do Congresso Nacional não era obrigado a estender os trabalhos da CPMI, que acabou encerrando, então, os seus trabalhos. Carol, então, tanto da parte da cúpula do Congresso Nacional, dos dois presidentes, quanto por parte do Supremo, a gente não vê um apoio que os parlamentares gostariam para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito especificamente sobre o Master. Daqueles 5 requerimentos que já estão protocolados, a maioria pede investigações especificamente sobre o Master, mas há também um específico que pede que sejam investigadas as relações de Daniel Worcaro com ministros do Supremo Tribunal Federal, mas todos então ligados às questões do Master, Carol? Então a gente fica aguardando aí, assistindo, a movimentação de base e de governo, pelo menos nessa tentativa de demonstrar que gostariam de aprofundar as investigações no Congresso Nacional. Enquanto isso não acontece, a gente continua acompanhando as investigações comandadas pela Polícia Federal no inquérito que corre no Supremo sob relatoria do ministro André Mendonça. Carol.